após encontrar as coordenadas de alguns pontos, né, eu vou desenhar um plano cartesiano, né, de coordenadas x e y, né, o x seria minha abscissa e o y minha ordenada, né. X é os valores que ficam deitados e o y são os valores que ficam em pé. Então, eu tenho que o que? Meu primeiro coordenado é menos 2, x é menos 2 e o y é menos 5. Então, eu procuro aqui o valor do x, menos 2, seria, eu traçaria a reta todinha aqui passando pelo menos 2, paralela ao eixo do y, e depois pegaria a reta paralela ao y igual a menos 5, né, que estaria aqui, e onde elas se encontrariam, que elas iriam se encontrar nesse ponto aqui. Então, onde o x e o y se encontram, marcaria o ponto, né, de coordenadas menos 2 e menos 5. Depois venho para cá, o outro ponto seria menos 1 e menos 3, então o x é menos 1 e o y é menos 3, estaria aqui, então seria onde eles se encontram, menos 1 e menos 3. O outro coordenado seria 0 e menos 1, né? O x é 0 e o y é menos 1. O x está aqui, o 0, né? E o y menos 1. Então, o x seria aqui o 0 e o y menos 1. Então, o ponto de encontro é exatamente aqui no menos 1. É como se vocês estiverem com dificuldade, é como se essa reta não é o ponto de encontro, né? Passaria a reta que passa pelo ponto 0 paralela ao eixo y, seria essa mesma aqui que está em cima do eixo y, né? Que seria referente ao valor do x. E essa seria a reta referente ao valor do y. Então, seria como se eu pegasse aqui o x e descesse para aqui, que seria o ponto de encontro delas duas, né? Então, seria aqui. Outro coordenado é 1 e 1. Então, 1, o x é 1 e o y também é 1. Então, esse seria o ponto de encontro. Outro coordenado, 2 e 3. Então, x é 2 e o y vai ser 3. Então, seria aqui. E o outro coordenado seria x3 e y5. x3 e o y5. E agora a gente traça uma reta nesses pontos. Traçaria a reta passando por esses pontos. Lembrando que essa função, né, vai dos números reais nos números reais. E entre esses dois números naturais aqui, sempre existe outro número real, né? Tanto aqui quanto aqui. Então, digamos, teria infinitos pontos aqui dentro, né? E não, como a gente não precisa calcular todos, e vai dos reais a reais, eu sei que aqui teria um número real e aqui teria um número real, ó. Isso ligaria aqui e daria outro ponto aqui dentro. Como é impossível calcular todos esses pontos aqui só nesse pedaço aqui, porque aqui dentro tem infinitos pontos, né? Então a gente traça, calcula alguns pontos e traça essa reta, né? Isso seria o gráfico de uma função
afim. Lembrando que o gráfico de uma função afim sempre é uma reta, né? Temos também o que? O zero de uma função, né? Que a gente já viu anteriormente que o zero de uma função é quando o gráfico toca o ponto da abscissa, né? Isso seria o zero de uma função, né? Se eu tiver essa função aqui, né? F de menos x mais 2, né? O zero seria, esse seria o gráfico da função, né? Aqui tem os valores, se quiserem calcular, vocês podem calcular. Isso aqui está na página 80. Daria, se quiser fazer o gráfico, daria esse gráfico aqui. Então, o zero da função seria esse x igual a 2, né? Então, a gente teria aqui a função, né? A gente poderia fazer o gráfico e olhar em qual ponto ele toca, né? Lembrando que ainda poderia, digamos, eu pegar um gráfico, aqui eu tenho o valor 1, e o gráfico está passando por aqui, que aqui eu não teria como identificar direito esse ponto. Então, para a gente identificar o gráfico de uma função, né? Então, a gente faz o valor da função aqui igual a zero, o f de x tem que ser zero. Então, para ser o zero da função, esse f de x tem que ser igual a zero, né? Que seria o valor quando o y é zero, que seria quando o gráfico toca no eixo das abscissas. Então, a gente substitui o f de x por zero, então seria zero igual a menos x mais 2, né? Zero igual a menos x mais 2, né? Eu vou só inverter o lado, viu? Se é em igualdade, eu vou trazer isso para cá e esse para cá, e eu não preciso inverter o sinal, mas eu vou fazer normalmente. Então seria trazer o x para cá, seria x menos 2 igual a menos 0. Multiplico por menos 1, ia ter que menos x mais 2 igual a 0. Mais 0, né? Menos por menos dá mais, só que eu não preciso botar aqui. Então, essa seria seria o jeito de calcular meu zero da função. Para eu calcular o zero, só eu resolver essa expressão. Então, seria menos x igual a, tá, mais 2, passa para o outro lado, menos 2, eu multiplico por menos 1, menos por menos dá mais, 1 vezes x, x igual a menos por menos dá mais, 1 vezes 2, 2. X igual a 2. Essa é a maneira da gente calcular o zero de uma função, né, sem precisar fazer o gráfico, né? E lembrando que ainda tem aquele problema, né, da gente fazer o gráfico e não conseguir identificar ao certo qual seria o ponto. Então a gente faz f de x igual a 0, substitui e resolve a expressão. Então, x igual a 2, que foi exatamente o que a gente encontrou aqui. Coeficientes de uma função afim. Os coeficientes de uma função afim, né? O a e o b, que seriam o que? Se eu pegar essa função, o a é o termo que acompanha o x e o b é o termo independente, né? Que não acompanha variável. Então, quem acompanha o x aqui, sinal de menos, então isso daqui é como se eu tivesse menos 1, né? Menos 1 vezes x, então o a é igual a menos 1 e o b é o meu termo independente, que é o 2. Seriam os valores do a e do b. Então, se for um exemplo, aqui tem o gráfico, né? Digamos que eu tivesse o gráfico, essa seria a função, né? Com a lei de formação. Essa também. Então, o que é que nos diz, né? Pegando aqui, né? Essa função aqui, f de x igual a 1
sobre 2 vezes x menos 1. O b aqui nessa função é igual a quem? Ao menos 1, né? Que é meu termo independente. Esse b em uma função afim, ele b seria menos 1, né? O b é sempre, o valor do b é sempre onde o gráfico vai tocar no eixo x, no eixo y, perdão. Teria coordenadas 0 e menos 1. X. Exatamente aqui. O termo b, né? O termo independente é onde o gráfico toca o eixo y, que teria coordenadas 0, né? E menos 1. Que seria como se eu fizesse, né? Aqui, o f de 0, né? Que é para eu ter o valor do y. F de 0, né? A vezes 0, 0. Então, ia ficar só com o f de 0 igual a b, né? Que isso daqui tá me dando, né? O valor do y, né? Que, como eu falei, y é igual a b, né? Então, quando o x for 0, vai me dar o y aqui. Uma função afim, né? Uma função do tipo ax mais b, onde esse b, né, é chamado de termo constante e o gráfico dessa função intersecta o eixo y no ponto de coordenadas 0 e b, que foi o que eu acabei de comentar. Então, aqui a gente tem alguns gráficos, né? E note que cada gráfico desse, ele tem um ângulo, né? Em relação ao eixo x. Essa reta teria esse ângulo aqui, essa esse e esse daqui, né? Ó, reta M, reta H, reta G e reta F. No caso onde as retas F e G são paralelas, esse ângulo aqui e esse possuem a mesma medida. Quando as retas não são paralelas, né, que elas vão se tocar em algum ponto, se tocam em algum ponto, os ângulos são diferentes, possuem medidas diferentes, não são congruentes. Então aqui temos, né, em uma função afim, né, f de x igual a x mais b, o coeficiente a é chamado de declividade, né, considerando que os eixos ortogonais estão graduados na mesma unidade de medida, esse coeficiente está associado à inclinação da reta que representa o gráfico da função. Isso quer dizer o que, né? O A aqui é 2 e o A aqui é 2. Então, essas retas são paralelas, né? Então, esse ângulo de inclinação é igual a esse ângulo de inclinação. Aqui, o A é 1 e aqui o A é 3, ou seja, eles não possuem o mesmo ângulo de inclinação, né? Então, quando eles não possuem o mesmo ângulo de inclinação, né? Esse A está associado ao ângulo de inclinação. Então, isso quer dizer que elas vão se encontrar em algum ponto.